Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da palestra na qual estou apresentando o sistema EduxService, que foi desenvolvido no sistema ProLicem do curso de licenciatura em Ciência da Computação na UFPB, Campus 4. Então, nesse segundo vídeo, eu pretendo apresentar uma visão geral das camadas do sistema, como o sistema foi dividido. Então, primeiro tópico é apresentar estruturas de pastas do projeto, certo? Onde a gente vai ver alguns dos pacotes e onde também estão os arquivos XHTML, que são as views, certo? Vou apresentar a camada do modelo, tem um diagrama de classes que eu desenvolvi no decorrer do projeto. Tem a camada de dados, que realiza a persistência, faz gerenciamento de toda a persistência do sistema. Vou apresentar também esse arquivo de configuração, que é o database.properties, que é o arquivo que cuida de toda a configuração e que, de acordo com o ambiente a ser implantado, o sistema ou desenvolvido, algumas configurações têm que ser mudadas, certo? E para a camada de apresentação, eu vou apresentar os arquivos XML e os managed beans e a relação entre eles. Vou apresentar o layout.xhtml e o index.xhtml. O layout no caso, uma tela genérica que várias outras telas dos sistemas reutilizam o código dela também, certo? Então, e o index também, que é a primeira página a ser executada. Vou mostrar onde é que configura isso e qual o objetivo dela. Também vou apresentar os filters e o web.xml, que é um dos arquivos mais importantes dessa aplicação. Então vamos lá. Vou vir aqui no meu STS, certo? Então aqui eu tenho a estrutura de pastas do projeto, que é composta pelo source da aplicação, onde a gente tem os códigos em Java, certo? Divididos aqui em todos os pacotes. br.fbb.dcx é o pacote base, e aqui a gente tem uma divisão, que é .jsf, e aqui .model e .service, ok? .jsf cuida da parte da visão da aplicação, e aqui o modelo e a camada de serviços, que tem alguns tratamentos das regras de negócio do sistema. Aqui em source /main resources, eu tenho aqui o BR, também tem o metainf, que é onde consta o persistence.xml, certo? Que em aplicações em Java, JE é o arquivo que cuida da persistência, certo? Mas nesse caso, como a gente está usando Spring, ele delega uma parte dessas configurações para esse arquivo aqui, database.properties, que eu vou estar explicando posteriormente. Então ele está localizado aqui nessa pasta, e aqui a gente também tem a pasta web app, que é a pasta que contém toda a parte web do sistema, certo? Ela que contém também o arquivo web.xml, certo? Está aqui dentro dessa pasta web-inf, está aqui web.xml, que é um dos arquivos bastante comuns em aplicação Java Web. Aí aqui também eu tenho o Pages, que é onde estão as minhas páginas, que está dividido em páginas públicas, essas duas aqui, e as páginas privadas, private, certo? E ainda divididas para as páginas dos alunos e as páginas referentes ao professor, certo? Que são dois perfis diferentes suportados pelo sistema. Tenho aqui a pasta web app/resources, que é onde tem o CSS da aplicação, tem algumas imagens, e aqui o JavaScript, que nesse caso só o calendar.javascript.js, que trata um pouco da internacionalização. Então vocês podem dar uma olhada depois, certo? Aqui tem o web.xml, já mostrei, né? E aqui também o index.html. Para dizer a verdade, aqui no slide eu coloquei XHTML, mas ele é index.html. Então, vamos dar uma olhadinha na camada do modelo da aplicação, certo? Através do diagrama de classes aqui. Como esse é um sistema que é voltado para o cadastro de exercícios, questões, onde alunos e professores podem
podem utilizar esse sistema. Então, aqui a gente pode ver que tem uma entidade base, que é o usuário do sistema, certo? É uma entidade que vai tratar tanto do aluno como do professor, certo? Então, o usuário, ele tem um nome, nickname, tem um e-mail, senha, tem um campo aqui que é senha de recuperação, que é para auxiliar no processamento no processo de esqueci minha senha, certo? E uma flag para representar se ele é um usuário ativo ou não. Esse usuário também tem um perfil que é um enum, certo? Que no caso ele pode ser um aluno ou professor, ok? Então a gente pode observar que o professor, um usuário, quer dizer, desculpa, ele está relacionado também com questão. Com questões, aqui não tem a cardinalidade, mas ele está relacionado com uma ou mais, zero ou muitas questões, certo? Então, se ele for um professor, por exemplo, ele vai poder cadastrar questões para fazer o banco de dados da aplicação. Então, uma questão é composta por nome, enunciado e o professor, que é do tipo usuário, certo? Aqui na questão a gente já tem o relacionamento com o usuário, que foi dado o nome professor, certo? Então, só um professor pode cadastrar questões. E aí as questões podem ser de 3 tipos. Aqui a gente tem especialização. No caso, questões de múltipla escolha, que vão herdar de questão e vão ter uma lista de alternativas. Também tem questão de VOF ou questão dissertativa, certo? Que vai ter uma solução aqui do tipo string. Para a questão de verdadeiro ou falso, ela vai ter uma ou mais alternativas de verdadeiro ou falso, que é composta por uma descrição e uma resposta. E cada alternativa tem uma resposta de alternativa V ou F, que é do tipo alternativa V ou F, certo? E também tem uma resposta, no caso representado pelo tipo Boolean, representar se é uma resposta verdadeira ou falsa. E aqui a gente tem a entidade resposta de questão de VOF, que trata do relacionamento da resposta da alternativa com a resposta de um exercício, certo? Aí aqui também resposta de exercício, eu adiantei aqui, mas é importante a gente destacar que é a entidade exercício. Um exercício ele é composto por várias questões, certo? Que é do tipo lista, aqui vocês podem observar questões. Eu adicionei esse campo aqui, data de validade, ou seja, para que ele seja disponibilizado por um certo período de tempo para os alunos. Isso aí, nesse momento, não está sendo tratado na versão atual da aplicação, mas pode ser um avanço. E também o exercício tem um nome, certo? Aí aqui, com o exercício, a gente tem as respostas desse exercício, certo? Que tem um relacionamento do exercício. Também tem o aluno, certo? Que foi quem respondeu esse exercício. Esse aluno é do tipo usuário. Então, quando um aluno clicar lá em responder exercício, uma nova instância dessa classe vai ser criada e o status da resposta do exercício vai ser não realizado, por exemplo, que é do tipo enum, certo? Não coloquei aqui os valores. Aqui, desculpa. Ele vai ser iniciado e depois finalizado. Quando o aluno clicar em responder exercício, essa resposta vai ser inicializada, vai ficar com o status iniciado e posteriormente, quando ele concluir todas as respostas, esse status vai ser finalizado. E aí a gente tem a entidade resposta de questão de um exercício, que é para dizer o quê? Eu tenho uma determinada questão que está presente no exercício e um aluno respondeu esse exercício, essa questão para esse exercício. Então é uma entidade que trata do relacionamento de resposta de exercício com a questão a ser respondida, certo? Então aqui, através dessa entidade, a gente pode identificar quem foi o aluno que respondeu, já que ele tem a resposta de exercício, e também qual a questão, né? E a questão, quem foi cadastrado por qual professor e etc. A navegabilidade aí pode ser realizada para ambos os lados. E aqui, como eu mostrei para vocês, também tem uma ligação com resposta de questão de VOF, pode ser uma resposta de questão dissertativa ou resposta de questão de múltipla escolha. Esse diagrama de classes eu vou disponibilizar para vocês através do link. O link dele está no meu Dropbox. Vou colocar na descrição desse vídeo para que vocês possam identificar melhor posteriormente, certo? Então,
Onde estão essas entidades? Elas estão aqui representadas no sistema, nessa camada, nesse pacote br.fpb.dcx.model. Então, tenho todas elas aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui usuário. Usuário, então, já pegando um gancho aqui para a tecnologia que a gente usou, que foi o Spring Rule. Ele é baseado em JPA para persistência dos dados. Então, a gente precisou adicionar algumas anotações nessa classe. No caso aqui, a gente utilizou @ru JavaBean, o @ru toString e o @ru JPA Active Record. Então, o JavaBean, isso aqui é para dizer que ela é uma entidade. Aqui é para que as classes de aspecto gerem um toString dessa entidade. E o JPA Active Record para que essa entidade já sejam criados nas classes de aspectos alguns métodos de persistência. Vamos salvar, pesquisar todos e etc. Vou fazer uma filtragem aqui para mostrar algum delas para vocês. Os filters. Vou selecionar todos. E aqui nos aspectos a gente pode ver usuário, né? Então, só pesquisar aqui. Usuário. Então aqui, como falei para vocês, tem as classes de aspectos. O toString, por exemplo, quando eu anotei essa entidade com o @ru toString, ele gerou esse aspecto aqui para mim, que já trata do toString da minha entidade. Então não preciso declarar aqui o toString dessa entidade para que algumas propriedades dela sejam exibidas na hora que a gente precisar fazer um log, por exemplo, certo? Aqui o ru JPA Entity, que foi criado porque a gente anotou com @ru JPA Active Record. E aqui a gente já tem algumas propriedades que são adicionadas à entidade, como ID e version, certo? Então toda entidade do Spring Rule que é anotado com o @ru JPA Active Record é atribuído um ID do tipo long e um version do tipo integer. E que isso também é refletido nas tabelas do banco de dados. Por exemplo, aqui eu fiz um select na tabela usuário e a gente pode ver que ele tem aqui o campo ID e também o version, certo? Que são aquelas duas propriedades que foram adicionadas nos aspectos. Tem o @ru JPA Active Record, que eu falei para vocês, que são os aspectos que já criam alguns métodos para tratar da persistência. Por exemplo, count usuários, ele vai lá no banco e traz a quantidade de usuários já presentes no banco de dados. Find all usuários, ele torna uma lista com todos os usuários cadastrados no banco, certo? Entre outros. Acho que aqui tem o persist, que é o que faz a atualização e a criação de usuários no banco de dados, o remove, entre outros. Vocês podem estar dando uma olhadinha na versão que tem e no GitHub também, projeto, certo? E aí implementei também serializable, já que essa entidade vai ser persistida, certo? Então o padrão Active Record, ele diz que uma entidade deve conhecer suas próprias características de persistência. Então a gente utiliza esse padrão quando tem certeza de que o banco de dados não será mudado na aplicação. Então há esse acoplamento entre a entidade de modelo com algumas características de persistência. Como por exemplo, criei uma consulta específica aqui, que é find usuários by nickname or email equals. E aí aqui dentro da classe usuário, certo? Onde eu declarei minha consulta aqui, os parâmetros, como outras consultas também que eu estou usando aqui no sistema, certo? Então isso aqui parece estranho, mas é uma das características do padrão Active Record, certo? E então é isso. Aqui nesse pacote a gente tem o modelo da aplicação, as entidades e os relacionamentos entre elas. Por exemplo, aqui deixa eu pegar a entidade questão. Mesma coisa. Ela é um @ru JavaBean, @ru toString, @jpa Active Record. Ela é uma classe abstrata, então eu tive que anotar aqui com @inheritance
Que a estratégia que eu vou utilizar é do tipo joined, certo? Isso aqui reflete no banco de dados. Para que, deixa eu mostrar aqui para vocês. Questão, ela na tabela de questão, ela seja representada apenas os campos referentes ao que tem na entidade questão em si, como nome, enunciado e professor. Então aqui a gente tem nome, enunciado e professor, além do ID verso, né, que é criado nos aspectos. E as especializações dela, por exemplo, questão dissertativa, que herda de questão, extends questão, certo? Aqui a gente tem o campo solução, que é do tipo do string. Então que esse campo solução seja representado apenas na tabela questão dissertativa. Se eu fizer um select aqui, a gente tem apenas o campo solução e o ID da questão, que é uma chave estrangeira que referencia a tabela questão, certo? Então está representado aí o relacionamento. Próximo passo é apresentar um pouco para vocês da camada de dados, né? Então, aqui, como eu utilizei o padrão Active Record, não tem muito que apresentar para vocês. Nas próprias entidades, a gente tem alguns métodos de persistência, como foi no caso de usuário, que mostrei para vocês. Deixa eu abrir aqui o usuário novamente. Então, na classe de aspectos, que foi criada devido à anotação @JPActiveRecord, a gente já tem alguns métodos de persistência, e na própria entidade em si a gente também tem alguns métodos de persistência. No caso aqui, algumas consultas que eu criei por minha conta. Então é basicamente isso, a camada de persistência. Então, para que a gente configure o nosso banco de dados, é importante deixar bem redondinho aqui o arquivo. Não é nessa parte aqui, metainf persistence.xml. Aqui a gente utiliza algumas características dele, como por exemplo a estratégia de criação do banco. Eu coloquei update, ou seja, se eu atualizar alguma das minhas entidades, as minhas tabelas já vão ser atualizadas por padrão, certo? Isso é uma das características de JPA. E também tem aqui o arquivo database.properties, que é onde eu declaro a URL para conexão com o banco de dados, a URL JDBC aqui, que é a forma de comunicação. O banco de dados vai ser MySQL, está declarado aqui o driver class dele. Então vai ser MySQL. Aqui localhost é o endereço, o IP onde meu banco de dados está instalado, certo? No caso aqui eu poderia substituir também por 127.0.0.1, certo? Mesma coisa que localhost. Vou voltar aqui. Aqui a porta 3306, que é a padrão do MySQL. E aqui o nome do banco, Educ Service. Nessas outras propriedades aqui eu tenho username para fazer conexão com o banco, que nesse caso é root, também é username padrão do MySQL de instalação, e o password também root. Ok? Então basicamente isso, bem simples a camada de dados. Então o próximo passo agora é apresentar para vocês a camada de apresentação. Que para esse sistema eu utilizei a tecnologia JSF e também a biblioteca PrimeFaces, certo? Então deixa eu mostrar aqui para vocês no pom.xml a dependência do PrimeFaces. Deixa eu procurar aqui PrimeFaces. Declarei o repository aqui do PrimeFaces para que eu possa fazer o download dos jars deles. Aqui nas dependências, PrimeFaces. Então tá aqui a dependência PrimeFaces na versão 3.5, certo? Então PrimeFaces, deixa eu acessar aqui a página dele, PrimeFaces. Ele deve estar numa versão bem atual, bem avançada, mas a versão 3.5. Não sei se eu vou conseguir ver fácil, mas está aqui o site. Então a versão que eu utilizei foi a 3.5, utilizei o tema aqui South Street também, certo? Então esse foi o primeiro passo, declarei a dependência do PrimeFaces,
aqui, para falar a verdade, eu utilizei o Rushell para isso. Vocês podem olhar o arquivo log.ru, que é o arquivo que guarda todo o histórico de comandos realizados. Deixa eu procurar aqui por Prime Faces. Então aqui eu configurei através de um comando o FJSF Setup -- implementation Apache MyFaces -- library Prime Faces aqui, ó. E o tema que eu utilizei foi esse Casablanca. Não sei se eu mudei depois esse tema. Deixa eu pesquisar aqui. Só foi esse mesmo. E aí ele já foi lá no arquivo com.xml e declarou o tema também como já instalou, certo? Então, como é que funciona o JSF? Aqui eu disse que iria fazer uma relação entre os arquivos XHTML e os Managed Beans. Então vamos lá, pegar um arquivo Managed Bean como exemplo. Deixa eu vir aqui, por exemplo, usuário Bean. Deixa eu ver se tem esse. Login Bean, que é um arquivo bem simples. Que é um Managed Bean bem simples. Todo Managed Bean aqui, através de Spring Rule, a gente declara que ele é um Rule Serializable. É anotado por @RuleJSF Managed Bean, certo? Todo Managed Bean ele tem que estar associado a uma entidade do sistema, que nesse caso foi o usuário, e o nome dele é Login Bean, certo? Esse nome aqui é o que a gente vai utilizar lá nos arquivos XHTML para fazer o bind e conseguir utilizar as propriedades dele, certo? Vou mostrar para vocês aos poucos. Então, o Managed Bean também tem escopos, certo? Nesse caso eu utilizei o ViewScoped, mas pode ser também @request scoped. Deixa eu só achar aqui. @request scoped, certo? Pode ser também @session scoped ou então application scoped. Nesse caso aqui eu dupliquei os escopos para mostrar a vocês, mas o certo é usar apenas um deles. Acho que nem compila se a gente ele nem deixa executar se a gente tentar executar a aplicação dessa forma. Então o escopo que eu utilizei foi o ViewScope. Vocês podem encontrar a documentação para esses tipos de escopo na internet e tem muito tutorial bom explicando sobre isso, certo? E aqui para o meu Managed Bean eu tenho um arquivo XHTML que utiliza as características dele. Deixa eu ver aqui qual foi. Acho que é home. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na URL correta. Sistema. Aqui. No meu index. Certo? Ele chama main.jsf, main.xhtml. Pronto. Aqui no meu main.xhtml é o arquivo que faz referência para Login Bean. Então deixa eu mostrar aqui algumas coisas dele para vocês, algumas características. Ele faz o bind, como eu falei para vocês, para Login Bean. Por exemplo, eu tenho aqui um campo de texto, que é um campo de entrada de texto, certo? Chamado Login Input Text, que o valor que o usuário digitar nesse campo vai ser armazenado na propriedade login de Login Bean. Ou seja, se você observar aqui, eu tenho login, certo? Dentro de Login Bean, e aqui eu faço a referência para ele, Login Bean. Então, o que o usuário digitar no campo login vai ficar salvo por um determinado momento na propriedade login lá do meu Managed Bean. Opa, dei uma travada aqui no computador. Voltou. Então, aqui, como falei para vocês, o que o usuário digitar no campo login vai ser armazenado por um determinado momento aqui nessa propriedade login do Managed Bean Login Bean. Mesma forma, senha. Vocês observarem aqui, eu tenho a senha, certo? Aqui no campo de input do tipo password. E aqui aproveitando, já fazendo um gancho aqui para explicar algumas propriedades do arquivo XHTML. É importante que em todo arquivo XHTML de formulário a gente tenha a tag hform, certo? Não confundir com form,
é necessário que seja hform. Form é do HTML, né? Então ele aqui não apresenta nenhum problema de compilação, mas em termos de execução vai diferenciar. Então tem que ser do tipo hform. Eu tenho essa tag aqui pgrow, que é um campo, um componente que trata de apresentar as mensagens na tela. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês rapidinho. A processão está um pouco lento. Esse daqui, pronto. Esse aqui são grows, certo? Toda a mensagem de validação ele apresenta aqui na tela através dessa tag. O panel grid é para que eu possa dividir minha tela, certo? Aqui eu dividi em 4 colunas, certo? Então aqui eu tenho a primeira coluna, segunda, terceira e quarta, que eu declarei outro panel grid, certo? E aí eu posso concatenar vários panel grids um dentro do outro, certo? Aí fica a critério do programador. Certo? Então aqui eu declarei um espaço, declarei uma tag h1 aqui de HTML puro, eduxservice, certo? Aqui eduxservice, no caso aquele código apresenta esse pedacinho aqui da tela. Eduxservice, aqui tem um espaço, ó. Aqui tem a tag eduxservice, aqui tem outro espaço, outro spacer aqui, ó, que apresenta esse espaço aqui. E aqui o outro panel grid. O outro panel grid. Que também já tem outro panel grid para que eu possa formatar os campos certinho dentro deles. Por exemplo, aqui login e senha, certo? Tenho aqui o label para login. Tem o input text de login, que é o que faz o bind. Tenho o de senha dentro de outro panel grid. E tenho também o panel grid que trata do botão. Tem um spacer e o command button, que é um componente do Prime Faces, certo? Então, outra característica importante aqui são formas de acessar métodos. Então, aqui no botão, quando ele clicar, eu posso declarar a propriedade action e posso fazer uma referência para o meu método autenticar, que está presente lá no meu manager bin de login bin. Então, se eu vir aqui, eu mostro para vocês. Autenticar, certo? E aqui eu tenho a lógica para autenticação, certo? Outra característica importante é que esses meus campos aqui, eles sejam privados e aqui sejam declarados os gets e setters para ele. Ou seja, a característica de orientação a objeto se mantém, como encapsulamento, que acontece nesse caso. E por fim, aqui, nessa primeira parte do painel, eu tenho uma âncora, né, que é um link para, caso o usuário tenha esquecido sua senha, ele clica aqui e vai ser redirecionado para esqueci minha senha.jsf aqui. Então aqui a gente já pode identificar na URL, ó, esqueci minha senha.jsf, já é outro formulário. Então a âncora, aqui eu tenho um separator, que é para fazer uma separação na tela, esse componente. E aqui já tem outros painéis. Outro painel, certo? Tem o H1, panel grid, tem um H3, dois H3 e aqui tem outro form, certo? Então eu posso ter vários forms dentro do meu arquivo XHTML, não apenas um form. Vários forms. Quantos forms você quiser, quantos forms você necessitar, pode inserir sem medo. Tenho aqui o campo perfil, que é do tipo, deixa eu achar ele aqui, Ctrl F, perfil. Perfil, aqui tem o label do perfil e o select one menu, que ele também consome os valores, os tipos de perfis lá do meu manager bin. Usuário bin.perfil é o valor que vai ser atribuído e a lista de perfis vai vir de usuário bin.perfis. Então aqui eu tenho a lista de perfis, vem de usuário bin nesse caso. Então estou fazendo uma referência, né, tanto para login bin como para usuário bin. Deixa eu abrir aqui. Usuário bin, a gente pode ver que ele tem a lista de perfis. Acho que está aqui no get perfis. Deixa eu só encontrar.
olhar direitinho como tá. Perfil.nome, usuário bin.perfis. Usuário bin, perfis. Aqui, get perfis. Ou seja, é importante. Aqui a gente, nesse caso, não tem a propriedade perfis. Então, aqui no meu arquivo XHTML, eu posso declarar só o nome da propriedade que eu quero acessar, mesmo que ela não tenha sido declarada. E o framework em si, ele já acessa o método get, que aqui nesse caso ele está acessando get perfis. Get perfis, cadê? Aqui, ó. Pronto, que retorna a lista de perfis, que é do tipo enum. Isso é outra dica bem importante para vocês, certo? Tem o botão cadastrar e o diálogo aqui, apenas componentes do Prime Faces, que vocês podem estar dando uma olhadinha no showcase lá da página do Prime Faces, certo? Outra característica importante que faltou falar foi a reutilização do layout, certo? Então eu estou dizendo aqui que essa tela ela vai ser uma composição do meu arquivo layout.xhtml, que está em /templates /public layout.xhtml, que aqui ela já declara algumas características, certo? E aí vocês podem estar dando uma olhadinha no código. Eu não vou estar explicando muito para não prolongar o vídeo, já está um pouco longo, certo? E agora eu vou falar dos filters. O que são filters? Filters são classes que fazem interceptações de acordo com as requisições que são realizadas na aplicação. Como por exemplo, login. Então, toda requisição que vem para o sistema, da forma que eu implementei, ela tem que passar aqui pelo login filter. Por quê? Primeiro de tudo, eu preciso verificar se tem usuário autenticado. Ou seja, ele só consegue acessar as páginas privadas da aplicação se ele tiver feito login, certo? E também trata de algumas características de navegação, como por exemplo, se eu fizer uma requisição aqui para URL padrão, ok, ele me redireciona para o meu main.jsf, certo? Já se eu tiver feito login e apagar isso aqui e fizer uma requisição para o URL padrão, ele vai me redirecionar para a home do usuário autenticado. Então esse código aqui trata disso, certo? Então minha classe de filtro ela é composta da seguinte forma. Aqui tem o nome da classe normal e implementa filters, certo? Que é do tipo, deixa eu só ver aqui, JavaXServlet.filter, certo? Então, quando a gente implementa essa interface, 3 métodos devem ser implementados. Nesse caso aqui eu só declarei porque eu não identifiquei a necessidade de implementar o destroy nem o init. Então eu deixei aqui como to do e implementei apenas o do filter, que foi o método mais importante, que é onde trata as requisições que eu estava comentando anteriormente. Então aqui ele recebe 3 parâmetros, um do tipo servlet request, um do tipo servlet response e o filter chain. Então aqui eu fiz uma conversão, certo, para HTTP servlet request e servlet response. Fiz um cache e aí a partir deles eu consigo acessar características como atributos de sessão e etc. Consigo filtrar algumas características de URL e etc. Certo? Então, como é que eu configuro um filtro? Não apenas preciso implementá-lo, certo? E já vai estar funcionando. Para que eu configure um filtro, eu tenho que vir aqui no meu arquivo web.xml. Nesse caso, no Spring Boot já existem também anotações para os frameworks Java Enterprise, certo? Mas como é Spring Boot, ele ainda precisa ser declarado no arquivo web.xml. Então, deixa eu vir aqui. E aqui, deixa eu procurar login filter. Meu login filter está declarado aqui nessas tags. Então, aqui eu tenho a tag filter, que eu digo o nome do meu filtro, que vai ser login filter.
que está declarado nesse pacote, nessa classe, certo? E faço um mapeamento de requisições para ele. Então aqui peguei o nome dele e disse que o mapeamento para ele vai ser que todo padrão de URL composto por barra asterisco vai invocar a sua execução. Aqui eu tenho mais outros dois filtros. Por exemplo, a aluno filter, certo? Que está declarado aqui nesse pacote, nessa classe. E que ele vai tratar todas as requisições que tiverem esse padrão na URL, como pages, barra private, barra aluno, barra asterisco. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Aluno filter. A mesma coisa, implements filter. Tem os três métodos, destroy, do filter, init, certo? E aqui eu fiz a conversão e fiz a minha lógica de implementação do filtro. Vocês podem dar uma olhada no código lá no GitHub. Então é isso. Só dando uma explanada final no arquivo.xml. A gente tem também os filtros, né? Alguns contextos. Isso aqui eu não precisei mexer. Declarei meu tema da aplicação do Prime Faces, certo? Alguns filtros aqui padrão já do Prime Faces. Tem alguns filtros também já do próprio framework e Spring Rule. Os meus filtros, alguns listeners que o próprio framework criou, certo? A declaração do servlet, o mapeamento do servlet, que eu vou dizer que a URL padrão das minhas páginas vão ser *.jsf, certo? Vocês observarem aqui, ó, tá? main.jsf, mas o arquivo é main.xhtml. Então, declarando dessa forma, eu posso botar main.jsf, main.do, por exemplo, de acordo com o que o programador achar melhor. Aqui eu declarei o tempo de timeout da sessão, certo? É uma coisa também configurável. E o meu arquivo home, que é o index.html, certo? Que é o primeiro arquivo a ser executado assim que a aplicação for requisitada. Então, se eu fizer isso aqui, essa uma requisição, ele vai chamar o meu arquivo index.html, mas a resposta é tão rápida que já aparece o redirecionamento para o main.jsf. Então, só para apresentar aqui para vocês o index, ele apenas faz o redirecionamento para pages/main.jsf. Então, apenas isso. Então, acredito que a gente cumpriu o objetivo do vídeo. Vou deixar o URL do diagrama de classe para vocês possam entender o modelo da aplicação melhor, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem comentar no vídeo, podem me mandar um e-mail. E é isso aí, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixem um like. Muito obrigado pela atenção de todos.